Bruiser Brody se tornou uma figura icônica no mundo da luta livre, né? Conhecido por seu estilo selvagem, intensidade de inigualável e presença imponente no ringue. Ao longo de sua carreira, ele conquistou fãs ao redor do mundo, lutando em várias promoções de renome, enfrentando alguns dos maiores nomes da indústria. De suas batalhas épicas no Japão às rivalidades ferozes na América, Brody deixou uma marca indelével no esporte. Mas, além de suas conquistas e fama, Brody teve um fim completamente trágico nos anos 80. Em 1988, durante o evento em Porto Rico, ele foi brutalmente assassinado nos bastidores, um crime que ainda hoje gera controvérsias e debates. Hoje, vamos lembrar sua brilhante carreira, ver alguns detalhes da sua morte e o julgamento que teve depois disso também, que foi bem controverso, e a gente vai aqui honrar a imagem e toda a contribuição que Bruiser Brody teve para o mundo da luta livre profissional. Senhoras e senhores, bem-vindo ao canal. Se você não conhece, deixe seu like, se inscreva aqui também. Todo pay-per-view eu faço live lá no TikTok, porém, no próximo pay-per-view, que vai ser o Bash em Berlim, eu vou estar fazendo uma live pela Twitch. Vai ser a primeira vez que eu estou fazendo live por lá, mas eu consigo mostrar as imagens também, então você consegue me acompanhar lá, a gente consegue trocar uma ideia e vai ser bem legal também. O link da Twitch, do meu TikTok e do meu Instagram estão todos aqui embaixo. Deixou o like, se inscreveu? Vambora! A vida de Bruiser Brody é pouco documentada e são pouquíssimas fontes oficiais que a gente tem pra saber como é que foi a vida de Bruiser Brody de fato, né? Mas o que a gente sabe, Frank Donald Goodish nasceu em Uniontown, na Pensilvânia, mas cresceu em Detroit, Michigan. Desde muito jovem já era apaixonado por todos os esportes, né? Em especial futebol americano, como o americano também. Dessa forma, quando foi para a Universidade de Iowa, virou jogador profissional e teve passagens pela NFL, CFL, porém se afastou do esporte, né, e voltou sua atenção para a luta livre. O motivo, inclusive, de ter virado lutador profissional foi Fritz von Erich. Sim, os pais do Von Erich, que eu já fiz vídeo aqui sobre a maldição dos Von Erich. E se você não viu, tô deixando o link aqui pela tela. Fritz von Erich viu aquele físico de 1,98 m, 130 kg e falou para ele que ele deveria investir no mundo da luta livre porque ele faria um enorme sucesso. E é lógico, assim foi feito. Brody teve sua estreia em 1973 na Central State Wrestling, empresa sulista que pertencia à NWA. Ainda na SCW, ele já começou a desenvolver seu personagem que o faria se tornar popular no mundo inteiro, o Bruiser Brody. Teve passagens pela WCCW, AJPW e WWF. É lógico, tudo isso antes do Vince McMahon comprar do pai dele e se tornar a WWF. Passou por nomes como Frank the Hammer Goodish e King Kong Brody, até se estabelecer como Bruiser Brody, que todos amam, ainda ali em meados de 1970. Pouco se fala do impacto que Bruiser Brody teve na luta livre profissional, porque ele foi pioneiro de trazer o estilo hardcore para luta livre profissional. Para mim, um dos lutadores mais subestimados de todos os tempos. Ele não só foi um dos pioneiros na luta hardcore, mas ele acabou utilizando também de extrema violência e objetos perigosos como seus aliados nas partidas. Além disso, ele influenciou grandes nomes do wrestling como Jake Roberts, Terry Funk, Mick Foley e Paul Heyman. Todos esses já, né, e entre outros também, deixaram clara sua admiração pela contribuição de Brody no entretenimento esportivo. Além disso, Bruiser Brody é tido como uma lenda no Japão, pois alterou o clássico Puroresu, que é aquele estilo de luta livre calma e respeitoso, né, que o japonês tem, pelo estilo mais caótico e violento, e juntando com o carisma inigualável do Bruiser Brody, se tornou uma lenda lá, quase um deus cultuado, tá? Além disso, Brody é responsável pela internacionalização do wrestling, né? Além de ser um grande nome quando se trata de ser freelancer no mercado de luta livre, ao invés de trabalhar apenas para uma única empresa. Além disso, Bruiser Brody tinha uma influência muito grande em Porto Rico, né? Principalmente na WWC, a World Wrestling Council, empresa inclusive, né, que foi infelizmente a última empresa da qual ele trabalhou quando ele foi assassinado. No dia 16 de julho de 1988, né, enquanto o evento Copa Mundial da WWC estava ocorrendo no estádio Juan Ramón Lubriel em Bayamón, Porto Rico, um pouco antes da luta de Bruiser Brody contra Carlos Colón, José Gonzalez, conhecido como Invader One, chamou Brody para o chuveiro dos vestiários por volta ali das 22 horas. E em pouco tempo ouviu-se gritos altos e, segundo Tony Atlas, que estava no mesmo vestiário, Bruiser Brody saiu dos chuveiros com uma faca enfiada em sua barriga e perdendo muito sangue, o que fez cair no chão. Ninguém ali presente prestou atendimentos, a não ser o próprio Tony, que na chegada da ambulância, da qual ele mesmo ligou, e falhar em colocá-lo dentro dela, ajudou a colocar o amigo para ser levado às pressas para o hospital San Juan de Dios. No dia 17 de julho de 1988, apenas 5 horas depois do crime horroroso que aconteceu, Frank Goodish acabou perdendo sua vida por complicações da perfuração que a faca fez no seu fígado e partes do intestino também. Os promotores, ao saber do que estava acontecendo nos vestiários, né, acabou cancelando o evento assim na hora mesmo, e os dias posteriores fariam desse crime virar uma controvérsia sem tamanho. Primeiro que a motivação que José Gonzalez deu foi que foi apenas uma autodefesa, né, e que Bruiser Brody teria
partido pra cima dele e atacado ele, então ele só acabou se defendendo ali, enfiando a faca no Bruiser Brody. Só que o grande problema dessa afirmação é que a única certeza que se tem sobre esse dia é de que José Gonzalez que chamou o Bruiser Brody para os vestiários, né, segundo o próprio Tony Atlas. Assim, se dá para entender que foi algo premeditado, né, que planejaram fazer isso com o Bruiser Brody. Então, assim, surgem algumas possibilidades que a gente pode falar aqui. A primeira teoria é de que a morte de Bruiser Brody foi encomendada e premeditada, pois o lutador, apesar de amável, segundo seus companheiros de vestiário, era alguém difícil de lidar quando se tratava de ringue e na parte profissional também. Ele teria um temperamento egoísta e pouco flexível com outros lutadores, né? Assim, Gonzalez teria se vingado desse temperamento do Bruiser Brody. A segunda teoria, né, é que existiam rumores que Brody teria interesse em comprar uma parte da WWC ou comprá-la inteira. E aí, com receio de que Bruiser Brody se tornaria dono, teria aquele temperamento meio egoísta, ficaram com medo, né, de que Bruiser Brody poderia prejudicar os outros lutadores e aí acabaram encomendando a morte dele, né? É lógico, segundo essa segunda teoria. Mas o grande problema dessa história não é só a morte do Bruiser Brody, né, ou o motivo do qual ele foi morto, mas também o julgamento, né, e toda a investigação que teve depois, ou seja, a falta dela. Não houve nenhuma testemunha a favor de Bruiser Brody no julgamento dele. Primeiramente porque não tinha pessoas no local além do Tony Atlas que estava se preparando para a luta ali. E Tony Atlas, inclusive, né, ele sempre deixou muito claro que ele, apesar de ter sido a principal testemunha ocular do caso, afinal foi ele que chamou a ambulância, foi ele que carregou o Bruiser Brody, foi ele que viu o Bruiser Brody com a faca enfiada, né? Foi com o Bruiser Brody até o hospital e ficou do lado dele lá também. Apesar de tudo isso, ele nunca recebeu uma notificação oficial para comparecer ao julgamento, então ele não sabia quando que aconteceria, em que dia e que horário e onde que seria, né? Afinal, isso foi nos anos 80. Como é que você ignora a principal testemunha ocular de um crime desse tamanho? Um pouquinho estranho também. Além disso, a absolvição de José Gonzalez foi extremamente rápida, durou cerca de semanas, e para um crime desse tamanho é uma coisa que isso não pode acontecer. E dizem também, né, que alguns oficiais ali teriam agido de forma sucinta e pouco preocupada em relação a tentar resolver esse caso, né, e abandonaram o caso ali alguns dias depois. Depois de absolvido, José Gonzalez, o Invader One, continuou ativo na luta livre profissional por muitos anos, né, principalmente em Porto Rico, e tem sido adorado no local. Nos últimos anos, pouco se sabe sobre seu paradeiro, né, visto que seu legado se mistura entre sua importância na luta livre porto-riquenha e o crime que teria cometido. Bruiser Brody, um talento único e original, teve sua carreira e vida encerradas precocemente, mas sua história e seu legado vive até hoje. Se nos anos 90 tivemos a ECW, se temos objetos perigosos sendo usados em luta, se temos lutadores grandes e imponentes no ringue, é por conta de Brody. Ele se foi, mas nunca esqueceremos. Obrigado, Brody. Então é isso, senhoras e senhores. Qual o próximo caso criminal que eu deveria trazer aqui em relação à luta livre? Tem algum caso em específico que você queria ver? Deixe nos comentários, também comenta lá, deixa de seguir na Twitch, no TikTok e no meu Instagram, a gente vai conversando, vou trazendo mais casos aqui também e a gente vai se falando. Fechou? É isso, deixa o like, se inscreve e fui!